treino mental, que era aquilo que eu precisava há uns anos atrás, quando eu tinha aquele sonho. O que é que o treino mental? Porquê? Vamos lá. O treino mental é fundamental. A questão de nós reorganizarmos a nossa caixa, não é? Como se costuma dizer, tens que pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa é pensar fora dos teus conceitos. Repara, sair fora da caixa é sair dos teus conceitos, sair das tuas rotinas. Rotinas essas que te trouxeram um resultado. E se tu queres resultados diferentes ou processos diferentes, tens que sair fora da caixa, sair da tua zona de conforto. Ver de que forma é que tens esses conceitos e esses conceitos não te ajudam. Podes utilizar as perguntas, podes ver que ambiente é que tu tens ao teu redor. Então o treino mental é extremamente importante para que possamos sair da caixa. E o que é isto? A percepção é a forma como nós interagimos com... Interagimos não é a forma como nós interagimos. É a forma como nós vemos o mundo. E se nós vemos o mundo, e voltando aqui atrás, só temos problemas e fracassos, isto é uma percepção. Eu posso alterar. Não sei se estará mais certo dizer fracassos. Não é? Não sei. Ou será mais correto dizer, não, isto é um problema. Isto é um problema. Isto não é um desafio, isto é um problema. Mas são conceitos. E eu posso adquirir o conceito, não, isto é um desafio para mim. Se me facilita a vida, e se eu deste desafio posso me automotivar, então posso utilizar. Isto são resultados. Epá, perdemos o jogo, não defendi, não joguei. Isto é um resultado. O que é que este resultado me está a dizer? Um resultado do meu processo. A questão do treino mental. Vamos aqui. E o que é que eu trago aqui? Ok, já está aqui. Temos aqui a base. É a minha estrutura. É a minha linha de pensamento. Estrutura. Portanto, mente. Tens pensamentos e emoções. Tens a capacidade física que assenta sobre a mente e a tua habilidade. O teu talento. A tua técnica. Quando nós desenvolvemos esta parte, esta componente, tudo o resto consegue ser desenvolvido. Conseguimos ter. Basicamente, o que é que eu quero dizer com isto? Se tu tens um mindset poderoso, o que é isto, um mindset poderoso? Isto às vezes são termos assim, que podem ser fabulásticos, não é? Mas o que é isto, este mindset? Um mindset equilibrado, focado, tranquilo. Então, se eu tenho muita técnica, tenho uma componente física, vamos chegar aqui isto ao lado, fazer aqui mais uns desenhos e não está fácil. Vamos lá. Aqui assim, vamos por aqui. E vamos fazer aqui. Imagina que eu tenho uma componente boa técnica, ok? Uma componente boa física, mas o meu mindset é horrível. Em momentos de pressão, falho. Em momentos de stress, falho. Naquele momento daquele penalti, daquele jogo importante, falho. Então, o que é que me vai adiantar a toda esta técnica? Naquele momento de golo, de precisão, falho. O que é que no meio campo os jogadores trocam a bola com uma precisão exímia. Mas depois dentro da grande área, parece que é o efeito grande área, altera. A baliza tem 7 metros e 34 centímetros e não conseguem meter a bola lá dentro. E são capazes de fazer 20, 30, 40, 50 passes no meio campo sem errar. E depois, dentro da grande área, por acaso não sei as dimensões da grande área, não conseguem meter a bola, que tem um diâmetro de 22 centímetros. Por acaso falei isto sobre um dos meus vídeos anteriores. Tem 22 centímetros de diâmetro e não conseguem meter uma bola num retângulo com 7 metros e 34 centímetros de comprimento. Porquê? Altera. Sabem que o ambiente alterou. O ambiente da grande área é diferente do ambiente do meio campo. E então nesses momentos decisivos falham. Mas há jogadores que não. Há jogadores que não falham. Agora, e a importância de desenvolver uma mente forte, uma mente vencedora. Uma mente que tu podes reprogramar esses conceitos, alterar com as questões e alterar com o ambiente. Então é essa a importância de nós termos uma mente forte,
Ok, não temos tanta técnica, mas temos capacidade física. Ok, com esta mente forte vamos desenvolver isto. Vamos, o que é que eu tenho com questões, mais uma vez, com alteração de conceitos, eh, sobre como treinar melhor, como não treinar, o que é que devemos treinar e continuar a aumentar a nossa capacidade física. Certo? Ou, vamos aqui, uma, e não tenho capacidade física, mas tenho até uma boa técnica. Ok, estou consciente disso, estou consciente das minhas dificuldades, a aumentar a minha técnica. A minha técnica não, estou aqui em frente. A minha capacidade física, porque técnica eu já tenho. Ou ainda continuar a melhorar a minha técnica. Então, para mim, a base é esta aqui. A base. Ok? E a importância que isto tem. Seja até mesmo para não só a competição, mas também para o teu dia a dia. Porque tu, eu já sei que este vídeo já está a ficar um bocadinho longo demais, mas não tem importância. O que é importante isto aqui da competição? Tens um dia com 24 horas. Ok, consegue-se ver ali. Vamos só puxar isto aqui um bocadinho para aqui. Tá. 24 horas. Imagina, tens treino de manhã 3 horas. O teu tempo de treino, entre chegar ao treino, treinar, sair do treino, e outro treino à tarde, outras 3 horas. Vamos fazer aqui umas contas muito rápidas. Ok. 3 e 3, ok, são 6. O que é que eu tenho? Sobra-me 18 horas. Ao fim dessa, tens aqui um resultado de 18 horas para quê? Depois ainda tens aqui a parte onde vais descansar. Vamos colocar aqui 9 horas, ok? Para descansares. Vão-te sobrar outras 9 horas. Pronto. Mas basicamente tu vais ter 18 horas. Como é que tu vais planear as tuas rotinas nestas 18 horas? Porque no treino só estás 6. Então o pós-treino pode ser muito mais importante do que o treino. Tu estás mais tempo sem treinar do que a treinar. Então todas estas rotinas e esta mentalidade, esta mente vencedora, não é só para quando estás no treino. Vê a importância que tem a tua carreira fora do treino. Extremamente importante isto. Lá está, teres uma mente equilibrada, tranquila, porque nem tudo na tua vida vai ser treino e jogo. Treino e jogo. Não vai ser. Vais ter muito tempo também para fazer outras coisas. Família, é importante também. Gerires os teus resultados, procurares conhecimento. Isto faz tudo parte do teu crescimento para que tenhas uma mente vencedora. Então agora deixa aí nos comentários o que é mais importante? Mentalidade, capacidade física, talento ou habilidade? O que é que tu achas? Vamos lá. Para cada final. O que é que nós temos aqui sobre isto? Não sei se já ouviste isto em algum lado. O teu maior adversário és tu. Não é o jogador da outra equipa. Não é o teu colega de equipa. Não é o público da equipa adversária. O teu maior adversário és tu. Não sei se já ouviste isto em algum lado. Tu tens de competir contigo, não é com os outros. Se fores competir com os outros, vais ficar sempre a perder. Então o que é que isto é? Os obstáculos não são exteriores. Os obstáculos são interiores. Para, não és a primeira escolha do treinador. O guarda-redes defende todos os meus remates. O adversário é mais rápido. Estás focado aonde? No exterior. Agora a questão é, vamos aqui acima e vamos procurar já a resposta. Utiliza as perguntas como chave de mudança. O que é que tu podes perguntar? Agora é, tens que desenvolver uma atitude positiva. Uma atitude de crescimento. Não é uma atitude negativa, de confronto. Tu podes chegar aqui, o treinador não gosta de mim. Pronto, e já está o teu problema resolvido. Se vais por esse caminho, ninguém te vai poder ajudar. Agora, quando tu vais e te questionas porque é que eu não sou a primeira escolha do treinador? Vamos aqui às perguntas. O que é que este resultado me diz? O que é que eu posso fazer diferente? Como já falámos anteriormente. És tu. Se tu não és a primeira escolha do treinador, o que é que o clube quer? O que é que o treinador quer? Quer ganhar. E se tu fores aquele jogador rápido,
que atende às necessidades dele, não vou entrar em pormenores, que atende às necessidades dele, às necessidades do clube, aos objetivos, que é vencer, vai jogar. Não vamos entrar agora na questões pessoais, aqui não vale a pena. Isso será tema que depois pode ser discutido, mas se agora tens aí alguma questão, deixa aí nos comentários. Agora o resto defende todos os meus remates. Epá, será que estás assim ou tão... Se olhares para ti, será que eu tenho um remate suficientemente colocado e forte? O adversário é mais rápido? Pois é, pois é mais rápido. E tu, o que és? Já te perguntaste? Talvez eu esteja aqui a ser um bocado arrogante contigo. Mas já te perguntaste o que é que tu és? Nós aqui estamos a olhar para os outros. É mais rápido, a equipa é melhor. Isto é o síndrome daquelas equipas. Obviamente que há patamares diferentes. Quando se vê aqueles jogos da taça em que os clubes da primeira divisão jogam com clubes da terceira divisão, obviamente que os clubes da primeira divisão são todos profissionais. Só fazem aquilo, enquanto os outros clubes da terceira liga têm os seus trabalhos e aquilo é um hobby ou um segundo trabalho. Mas a mentalidade também é diferente. Quando vemos essas equipas da primeira divisão e as equipas dos escalões inferiores. Vemos que há um medo, há um receio. Não, eles são melhor. Sim, já sabemos, mas para que é que temos que focar nisso? Por que é que eu não dou o meu melhor? Nem que seja só 30 minutos. Nesses 30 minutos eu diga quem é que eu sou. E o que é que eu posso, qual é o meu potencial. Se eu estou lá, não, isto é muito difícil e não sei o quê, papapá. Só estou a criar barreiras para não conseguir chegar onde eu quero. Eu próprio sou a minha barreira. Então, falámos há bocado da mente também, percepção exterior. Como lidas com a pressão? O que é que isto nos diz? Do teu oponente, do teu público, as escolhas do treinador, com os teus erros. Se tu vês a tua percepção, qual é? Só tenho problemas. Eu só tenho problemas. O treinador não gosta de mim, os meus colegas não me passam a bola. Pronto, isto é só fracassos. Se eu vejo as coisas assim, obviamente é a minha visão do exterior. Mas eu posso ver, tenho este desafio, eu vou conseguir, eu ainda não mereci a confiança do treinador. Mas eu vou conseguir. Isto para mim é um desafio e eu vou mudar os meus resultados. E vou treinar mais e vou ver de que forma é que eu posso crescer mais rápido. Pronto, para ter outros resultados. Quando és ultrapassado pelo adversário, o que é que tu dizes? É o teu adversário que é melhor que tu? Ou tu és pior que ele? Sinceramente, isto parece mesmo uma conversa bastante arrogante. Mas quando eu não reconheço as minhas fragilidades e a minha falta de capacidade, eu não consigo crescer. E isto não é ser fraco. É realmente olhar para mim e ver, não, eu tenho que ser mais rápido, eu tenho que ser melhor aqui, tenho que ser melhor nesta componente, tenho que me colocar melhor, tenho que saltar mais, tenho que melhorar o meu jogo de cabeça, tenho que melhorar o meu posicionamento. Portanto, isto parte tudo da tua observação. Vê quanto é importante tu teres estes conceitos dentro de ti, dentro da tua mente, este mindset. Acho que aqui isto já merecia um like. Desculpa lá, eu sei que esta conversa parece assim um bocado arrogante, mas sem dúvida. Acho que o que é que eu te posso dar mais? Não sei o que é que te posso dar mais. Mas é isso mesmo, pá. Repara, o teu adversário é melhor do que tu ou tu és pior do que ele? Nós não conseguimos fazer nada com os outros. Não podemos mudar a atitude dos outros, daquilo que eles fazem, aquilo que eles são bons, não podemos. Olha, não corras mais, não corras tanto, não saltes tanto. Não. Mas eu posso ser a mim, eu tenho que correr mais, eu tenho que saltar mais, eu tenho que me posicionar melhor. Eu tenho que adquirir novas skills. Utilizar a minha mente a meu favor, não contra mim. Não sendo eu um limitador de mim mesmo. Se eu tenho essa percepção, também posso mudar isto. Também com o quê? Nosso Aristóteles, filósofo, o que é que ele diz dos hábitos? Algo extremamente importante. 95% do que fazes é resultado do teu hábito. Então tens que mudar as tuas rotinas. Se tu vês que não estás a atingir os teus resultados, tens que sair fora da caixa. E começar a criar novas rotinas na tua mudança de hábitos. E assim vais criar novas rotinas. E o que é que ele nos diz aqui? Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência não é um ato, mas sim um hábito. Cria novos hábitos e vais ver que os teus resultados vão mudar.